Bom, prontinho, tá gravando. Vamos começar então. Bom, primeiramente, bom dia, né? Sejam bem-vindos todos aqui. Eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura aqui da Arte. E apresentando um pouquinho sobre a nossa empresa, né? A Arte é uma empresa de tecnologia que atua aí com solução de desenvolvimento de software, métodos de design thinking, dashboards inteligentes, alocação de profissionais e serviços de recrutamento e seleção em tecnologia. E esse aqui é o nosso Art Talks. É um programa de disseminação de conhecimento, onde a gente se reúne aí mensalmente para compartilhar conhecimento através de palestras sobre diversos assuntos, né? E hoje a nossa convidada especial é a arteira, designer aqui da arte, a Fernanda Zeli, e ela vai compartilhar com a gente sobre como resolver problemas e ter uma consciência crítica. Então fiquem à vontade aí para fazer perguntas, utilizem o microfone, o chat aí para interagir com a gente. Fernanda, muito obrigada por ter se disponibilizado aí para fazer esse bate-papo com a gente. Eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar a apresentação aí conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui para me ouvir falar. Eu sou designer aqui na arte, eu atuo com design de usabilidade, né? Designer de produto. E eu espero nesse encontro dar ferramentas para vocês, apresentar algumas ferramentas que levem vocês a ter um pensamento mais crítico, né? Enquanto eu explico parte do trabalho de um designer na prática, que na verdade inclui também pesquisa. Eu quero dar experiência para vocês, para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês, sabe? Então, assim como eu vou tentar trazer um monte de conceito aqui, é muito conceito, mas também eu vou tentar dar exemplos de como a gente consegue lidar com isso, aplicando conhecimentos de verdade. Vocês estão vendo a minha tela, né? Direitinho. Uhum. Sim. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Eu tenho aqui um plano de bordo, então a apresentação eu dividi em módulos que cobrem desde o fundamento da metodologia da pesquisa até a aplicação de psicologia cognitiva no design e tomada de decisão. Então, primeiro a gente vai falar aqui sobre a introdução de metodologia na pesquisa. A ciência é a busca da compreensão da realidade. E hoje é a ferramenta que a gente tem que mais aproxima a gente de entender como o mundo e como as coisas e como as pessoas funcionam. Então, existe todo um passo a passo ali, criterioso a ser seguido, um rigor mesmo a ser seguido, mas ela não é uma ferramenta que é para bloquear a gente, sabe? Não é para ser vista como um impeditivo. Pelo contrário, é seguindo o rigor que a gente garante que a gente consegue chegar do outro lado atingindo os objetivos da pesquisa. E o objetivo geral da ciência é tornar o pensamento compartilhável, é garantir racionalidade, objetividade, clareza, agilidade, segurança. E é a diferença entre só pensar e achar coisas e realmente saber o que está fazendo, sabe? Pensar sobre o que está fazendo. Aqui eu trouxe um esquema que vem da biologia, porque é uma área de conhecimento que é uma referência muito grande sobre como eles conseguiram organizar assuntos muito complexos em pequenos pedaços para que pudessem ser estudados. Só que esse tipo de organização a gente consegue aplicar em outras áreas, que é o que eu falei no início, né? Não adianta nada a gente ter um monte de conhecimento acumulado se a gente não consegue aplicar ele. Então, eu fiz um exercício aqui de trazer esse bom exemplo da biologia para a nossa realidade. Por exemplo, em arquitetura de software, né? A gente consegue pensar em camadas. A gente tem a parte do front-end, do back-end, da base de dados, infraestrutura, ou microserviços. E cada setor desse é uma célula que opera independentemente, mas também contribui para o organismo maior do sistema. Em design de produto também, a gente tem o nível do pixel, que é a célula visual, mas a gente
também tem a jornada completa do usuário, que é o organismo da experiência, né? Em gestão de projetos, a mesma coisa. A gente estrutura projetos em tarefas, módulos, entregas, fases. Cada elemento tem um propósito específico que integra o todo. E tudo isso, nisso tudo, a gente ainda tem que reconhecer a capacidade de evolução e adaptação do sistema. Tentei desenhar aqui um outro exemplo, né, de organização do conhecimento. Nesse exemplo aqui, a gente tem o dado como a célula, por exemplo, Maria, 23 anos, azul, gosta de azul, sei lá. São dados separados, que sozinhos não querem dizer muita coisa. Um conjunto de dados é uma informação, que é Maria tem 23 anos e gosta da cor azul. Um conhecimento é quando a gente consegue aplicar essas informações para gerar um valor. Então, um exemplo é um documento de persona, onde a gente consegue identificar essas características da Maria para um uso específico. Depois vem o sistema da informação, que é como esse documento se relaciona com as outras áreas, né? Sei lá, marketing, CRM, enfim, conseguem beber dessa fonte. Tecnologia, como que a gente consegue, a partir desse conhecimento, por exemplo, criar interfaces que se relacionam com a Maria. E aí, na comunidade de conhecimento, a gente tem duas grandes interfaces. Tem a interna da empresa, né, que consegue se relacionar com esse grupo de documentos, e também das pessoas, que é todas as pessoas que carregam características próximas a Maria, sabe? A ionosfera é onde a gente consegue se relacionar, como esse conhecimento todo consegue se relacionar. O ecossistema digital é acima disso tudo, né? Que é dentro de tudo tudo isso que a gente criou, ainda tem a responsabilidade legal, por exemplo, a gente tem que atender a LGPD, a gente tem documentação sobre isso, enfim, como isso se relaciona em outros ambientes. E a sociedade da informação é tudo isso junto e misturado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é pesquisa científica de verdade, assim, né? Tentando dar o nome aos bois aqui. Fazer parte. Por que a gente pesquisa, na verdade? A pesquisa científica é solucionar problemas de forma sistemática. Então, isso não tem como a gente pensar em ciência sendo só para cientistas ou só para a comunidade acadêmica, porque senão a gente está abrindo mão de um conhecimento que pode ser nosso no dia a dia, sabe? Fazer ciência, na verdade, é pensar criticamente sobre as coisas, é aplicar método para garantir que você está falando alguma coisa que faz sentido, por exemplo, sabe? Então, não é só para a comunidade científica. Envolve métodos estruturados e é essencial para o avanço de tecnologia e compreensão do comportamento do usuário, aqui no nosso contexto. E quando a gente para estudar essa matéria, na verdade, a gente acaba passando por um monte de coleta de habilidades ali, de skills novos, que a gente consegue adquirir no meio do caminho, né? A gente, estudando isso que eu vou falar com vocês hoje, a gente consegue adquirir mais repertório, porque é uma matéria muito extensa, a gente consegue ser mais curioso, perguntar mais sobre as coisas. A gente tem uma característica importante para todo cientista, que é a integridade intelectual, que é a busca da honestidade, da coerência na busca da apresentação do conhecimento, né? Então, assim, eu estou no meio da pesquisa, eu vi que a pesquisa está dizendo alguma coisa contrária à minha hipótese, e aí eu não posso, por ego, tentar moldar isso de alguma forma, eu tenho que ser íntegro intelectualmente. Atitude autocorretiva, que é entender que o conhecimento é expansível e flexível. A gente também adquire mais confiança, paciência e disciplina.
uma prova de que a gente consegue aplicar método em tudo, trazendo aqui para uma coisa bem cotidiana, é quando a gente vai, sei lá, lavar a louça, sabe? Não é, essa é a prova basal de que não é coisa de cientista maluco e acadêmico, é uma coisa para todo mundo. Quando a gente consegue estruturar um plano para o que a gente vai fazer, a gente se torna mais capaz de executar as coisas com mais eficiência. Nessas duas fotos aqui, nessas duas imagens. Eu tenho a foto de uma louça completamente suja e desorganizada, que a gente só colocou as coisas lá, não separou o alimento, jogou no lixo antes. O que é mais fácil de encarar? Essa louça aqui ou essa aqui, que também está suja, mas ela está mais organizada, sabe? Os pratos estão empilhados, o copo está um do lado do outro. O que é mais fácil? É mais fácil o que está organizado, porque teve um planejamento antes, teve uma pré-execução antes da execução final, sabe? Outro exemplo, sei lá, você vai viajar para um lugar novo. Isso também acontece, você tem que pesquisar sobre o lugar, onde ficar, onde comer. Você pode viajar sem planejar? Pode, mas você vai ter consequências sobre isso, sabe? Pode dar tudo errado. Montar um móvel. Tem manual. Você vai ler o manual ou não? Se você não ler, também tem consequência. Se você separar todos os parafusos que são adequados para as madeiras que está escrito no manual antes, você vai ter uma eficiência sobre isso. Receita de bolo, que é o clássico do exemplo científico, né? Você tem um objetivo, que é o bolo pronto, uma hipótese, que é, será que essa receita vai funcionar? E segue o método, que é a mistura dos ingredientes em certa ordem. E depois você avalia o resultado, ficou bom? Isso é ciência aplicada. Então, gente, o método é uma coisa que pode parecer meio chata, mas ele não pode ser visto como um entrave. Quando a gente destrava isso na nossa mente, é outro mundo que a gente vive, sabe? Ele tem que ser visto como um atalho estruturado para o sucesso. E aí a gente consegue aplicar ele com mais facilidade. Aí, se vocês quiserem participar comigo, fazer perguntas e tal, vocês podem levantar a mão ou usar o chat, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou falando aqui sobre as etapas agora da pesquisa científica. É uma parte mais chata, porque é a parte rigorosa da coisa. A primeira etapa de um processo de pesquisa é a identificação do problema. A gente identifica qual é a dor, qual é o gap que existe aqui. Por exemplo, usuários desistem do fluxo de assinatura. Por quê? Esse é o problema. Aí, a próxima etapa seria a criação de hipóteses. A gente vai pensar de forma exploratória sobre todas as possibilidades relacionadas a esse problema. Então, a gente elabora uma lista de hipóteses e vai estudar em cima das hipóteses. É assim que a gente organiza o processo de pesquisa. Por exemplo, acreditamos que os usuários desistem do fluxo porque existe falta de clareza no preço. E aí a gente elabora também o objetivo. O objetivo é o que prende a gente à escolha da hipótese certa e escolha do que a gente vai descartar, sabe? No processo de pesquisa, existem ações convergentes que a gente acaba reduzindo as hipóteses e os cenários, e divergentes, onde a gente amplia. Isso acontece o tempo inteiro. E aí, uma coisa muito comum é: nossa, eu estudei muito e agora eu tenho um monte de coisa para analisar. O que eu escolho colocar ou não na pesquisa, sabe? Isso a gente faz com facilidade quando a gente tem clareza sobre o objetivo. O que não está alinhado ao objetivo de pesquisa, a gente consegue descartar mais facilmente. E aí a gente tem mais facilidade na hora de avaliar as informações. Um exemplo de objetivo: compreender as informações, quais informações são decisivas na tomada de decisão. Entender por que os usuários tomam qual decisão, as decisões na hora de assinar, por exemplo, o que a gente precisa aqui no fluxo. A justificativa, aqui na nossa realidade, a justificativa é a gente dizer, na verdade, por que importa. Por que isso tudo importa? Né? Por que eu vou perder tempo fazendo isso? E na nossa realidade,
é a defesa para, sei lá, diretoria, para o nosso chefe. Por que que eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, sabe? É hora de defender a sua pesquisa. Por exemplo, teremos um impacto prático na métrica X. Então, eu vou entregar um valor relacionado à meta do objetivo geral da empresa, ou da área, ou do setor. Então, eu vou ajudar a empresa nesse sentido. Depois tem a metodologia, que é o caminho, é o lugar que a gente vai percorrer para chegar à solução final, é o como. Como que eu vou fazer? Por exemplo, benchmark, dados internos, entrevista, enfim. Lógico que com uma amostra viável, né? Baseada em estatística. Isso também é uma submatéria gigante, assim, se a gente parar para estudar. Mas a gente escolhe a metodologia baseada no nosso cenário, nesse contexto todo que a gente está apresentando aqui, sabe? Tem uma série de metodologias diferentes. E aí a gente vai para a parte mais divertida, que é a coleta de dados. É a mão na massa. Até a metodologia são etapas teóricas que a gente faz na nossa mesa. A parte da coleta de dados é quando a gente pega a nossa pranchetinha, a nossa tabela, e a gente vai à luta correndo atrás da informação. Onde que eu pego as informações? No nosso exemplo, a gente vai lidar com análise de log e teste de usabilidade, então eu vou usar, por exemplo, ferramentas de análise de log, né? Hotjar, Google Analytics, SQL. No contexto aqui do teste de usabilidade, a gente tem um método específico de aplicação do teste, e a gente também pode embutir dentro do teste uma etapa de entrevista, por exemplo. E aí, a análise de dados, que também tem gente que correlaciona esses dois, porque eles acontecem às vezes paralelamente, a coleta e a análise. É quando a gente vai cruzar os dados, a gente vai interpretar os dados. Então, por exemplo, dos insumos aqui da coleta vão gerar gráficos, tabelas, avaliação do especialista, no caso do teste de usabilidade, que é uma pessoa que aplica. E aí isso vai gerar um documento. E para nossa conclusão, a gente tem as soluções que a gente encontrou, né? O que a gente sai, o resultado que a gente tirou no final do processo e os próximos passos. Por exemplo, precisa exibir o preço na primeira tela, que aí seria uma solução para o nosso problema. É importante dizer aqui que, apesar de ser um passo a passo, onde uma coisa vem primeiro do que a outra, existem fases que acontecem de forma paralela. A gente consegue pensar, por exemplo, primeiro na justificativa e depois no problema. A gente consegue, depois da análise das hipóteses, rever o problema, sabe? Então, esse processo apesar de ser rigoroso e a gente atender a todos os quesitos, ele tem que ser flexível o suficiente para a gente não se prender ao que a gente já fez. Ele precisa ser móvel, ele precisa ser. Senão ele não cresce, sabe? Senão ele não é um organismo vivo. E é uma coisa que é um plus, eu gosto sempre de fazer nos entregáveis uma sugestão de próximos passos e de resumo das descobertas, porque nem sempre tudo que a gente fez, apesar de ter muito valor, às vezes o processo tem mais valor para a gente ali como pesquisador do que para a comunidade em si. A comunidade vai sempre pôr valor nisso para ver se os seus métodos atenderam ao rigor específico para chegar a uma resposta próxima à realidade. Mas, enfim, a gente precisa separar isso, sabe? Aqui eu trouxe mais exemplo, né, para fixar bem, de aplicação aqui no nosso quesito. O problema está relacionado ao usuário, a hipótese, a suposta, a suposição baseada nas observações, tem o objetivo, a justificativa, metodologia, coleta, análise de dados, que é o cruzamento de dados, e a conclusão, que traz recomendações e próximos passos. Bom, agora eu vou falar sobre outra coisa, que não é o método. A gente já entendeu mais ou menos como funciona ali o processo de análise de pesquisa,
mas existem outras matérias que se correlacionam ali para a gente ser cientistas valiosos, né? A gente elaborar ali no final o nosso pensamento crítico. É legal a gente conhecer vieses cognitivos e falácias lógicas. Eu trouxe aqui um clássico do premiado do nosso Daniel Kahneman. Ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E ele traz nesse livro, Rápido e Devagar, dois sistemas. Ele apresenta para gente dois sistemas, que é sistemas mentais. Ele descobriu que a gente pensa de duas formas diferentes, tá? Estou explicando de forma bem leiga. No sistema 1, a gente tem as reações mais rápidas a estímulos, né? Que é como reconhecer um objeto ou evitar um perigo. Esse sistema, o sistema 1, ele é mais ativo no dia a dia. É um sistema que a gente usa o tempo inteiro. Ele é rápido, intuitivo, emocional e ele funciona de forma automática e inconsciente. A partir do momento que eu identifiquei, por exemplo, que esse objeto é um mouse, eu aprendi isso, o nosso cérebro economiza energia. E toda vez que eu olhar para um objeto parecido com esse, ele vai rapidamente identificar isso como mouse. E eu não preciso pensar nisso de forma pausada, sabe? Então, esse é o sistema 1. O sistema 2 é um sistema mais lento, ele é deliberativo e lógico, ele exige atenção e esforço consciente. E é responsável por análise profunda das tomadas de decisões que envolvem os cálculos de raciocínio. É esse pensamento, é esse sistema que a gente precisa ativar para tomar decisões mais importantes, para a gente elaborar o nosso sistema crítico, tá? E a junção desse entendimento de como o cérebro funciona e o conhecimento dos viéses mentais faz com que a gente dê um salto no nosso conhecimento sobre o cérebro humano, basicamente. Então, eu vou apresentar alguns dos mais famosos aqui para vocês, tá? Bom, tem o viés da confirmação, que é um dos mais famosos. Que é só prestar atenção nas respostas que reforçam o que já achamos que é o problema do usuário, sabe? Então, aqui no nosso exemplo, outras pessoas, como você, escolheram essa opção na Amazon. É um exemplo que a gente tem aqui, que a gente usa para usa esse viés para aproximar o usuário do nosso produto. Tem a ancoragem, que é a primeira informação recebida que influencia desproporcionalmente a interpretação das demais. Por exemplo, eu vou numa loja e eu quero comprar uma jaqueta de couro, mas eu não faço ideia de quanto custa isso. Eu não tenho essa noção, eu nunca comprei, nunca tive contato com isso. Aí, na primeira loja, me oferecem por 15 mil reais. E eu falo, meu Deus, custa tão caro assim uma jaqueta? Eu não sabia. Não, não dá para mim. E aí eu vou numa outra loja e eu vejo uma por 5 mil reais. Eu vou achar essa super barata, porque eu não tinha referência antes. E a minha primeira referência vai contar como uma referência válida no meu cérebro. No marketing, usam muito como apresentando o preço mais caro primeiro. Vale dizer aqui que esses vieses a gente conhece para a gente manipular informações, entre aspas, mas também para a gente se livrar de armadilhas mentais, sabe? É importante a gente conhecer para a gente não cair nessas armadilhas, tá? E quando a gente vai usar isso para aproximar o usuário do nosso produto, que a gente faça isso de forma ética. Tem o enquadramento, que é a gente colocar a informação só num buraquinho específico, sabe? A gente não apresentar a informação inteira. Ela está mais ligada aqui a como a gente pergunta as coisas, por exemplo, sabe? Ou como a gente apresenta as coisas, a forma como a gente apresenta. Por exemplo, se a gente perguntar, você achou isso fácil de fazer? É diferente de você perguntar, o que dificultou você a fazer o que você fez? A gente tem respostas diferentes a partir de insights que a pessoa recebe. Aqui no outro exemplo tem, se a gente apresentar economize até R$ 200, é diferente da gente apresentar custa R$ 800, vai ter um impacto diferente na pessoa.
Tem a fadiga da decisão, que em testes muito longos, por exemplo, o feedback final tende a ser superficial e impreciso. Então, para a gente facilitar a vida do usuário, por exemplo, no sistema que a gente vai fazer, é legal que a gente resuma as informações mais importantes para ele e apresente de forma destacada, que aí a gente vai garantir que o usuário não se canse com o que não precisa. Também tem o da autoridade, que também é muito famoso, que esse recurso foi elogiado por, sei lá, Cristiano Ronaldo. E aí, como tem ali o nome de uma pessoa que é famosa, a pessoa pode considerar isso um ponto positivo para que ela adquira o que a gente está oferecendo, sabe? E ela carrega a circularidade, que é um parâmetro baseado dentro do aspecto desconhecido, ou seja, a gente justifica a parte da própria afirmação. Então, não prova nada. Isso não quer dizer nada, mas o cérebro interpreta como uma coisa familiar e ele identifica isso como uma coisa positiva. Tem a do custo irrecuperável, que é uma falácia de que o cérebro interpreta isso automaticamente, de que o tempo investido ou o dinheiro investido não pode ser recuperado. Então, ele continua ali, sabe? Mesmo, sei lá, eu estou jogando alguma coisa e aí eu vi que eu estou perdendo meu dia inteiro. Mas eu já perdi o meu dia inteiro, então eu não vou fazer outra coisa, sabe? O usuário continua usando uma ferramenta ruim só porque ele já aprendeu como usar, por exemplo. Tem a do status quo, que a gente tende a preferir as coisas como elas são. Então, num sistema muito grande, por exemplo, se a gente deixar pré-selecionado uma configuração padrão otimizada, isso pode facilitar a vida do usuário, que é uma decisão a menos que ele toma. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E o viés do sobrevivente, que é o clássico. Ah, o meu primo largou a faculdade e ficou rico. Mas aí a gente esquece das pessoas que largaram a faculdade e não chegaram a lugar algum. E aí, né, eu já disse isso, mas vale frisar. Esse conhecimento é um conhecimento sobre o cérebro humano. A gente não pode ser leviano sobre isso, sabe? Eu dei exemplos de aplicação junto ao usuário, que precisa ser usado sempre com ética, e exemplos de defesa contra o viés. Isso é uma métrica na mão de quem faz alguma coisa. Isso é uma bússola interna que a gente tem que carregar com a gente. É importante ter esse conhecimento e é importante saber usar. Isso empodera ou confunde o usuário? Sabe? A gente sempre tem que se perguntar sobre isso. Isso ajuda o usuário ou empurra ele sem pensar? São perguntas chaves no uso dessa ferramenta. Aqui eu trouxe um tapete vermelho para as preferidas, não, né? As mais perigosas, assim, a que a gente acaba sofrendo mais no dia a dia. Tem o apelo à ignorância, que se a gente não consegue provar alguma coisa, então pode ser que ela não exista. Ou o contrário. Então, aqui no meu exemplo, né? Ninguém provou que alienígenas não existem. Logo, eles existem, é óbvio. A gente enfrenta problemas absurdos reais no dia a dia, sei lá, antivacina, sei lá, coisas assim que acabam impactando o nosso dia a dia, sabe? Então, a gente precisa estar ligado nesse tipo de interferência do cérebro. A amostragem não representativa, que eu fiz um teste no meu ex, e aí os meus amigos disseram que preferem refrigerante à água, logo todo mundo prefere refrigerante à água. Isso é uma amostra da sua bolha, no seu contexto, das pessoas que usam X, das pessoas que usam Instagram, das pessoas que participaram da pesquisa. Isso não representa a realidade, sabe? Então, se você não segue aquele método que eu falei antes, então você não está fazendo ciência, não se engane por isso, sabe? A diferença entre correlação e causalidade é clássica essa. A gente identifica duas variáveis diferentes que podem até estar relacionadas em algum momento no sistema, mas uma não é causa da outra. Então, a gente não pode dizer que sempre que acontecer X, vai acontecer Y. Aqui eu trouxe um exemplo.
pessoas que compram mais cigarro gostam de festas. Normalmente, nas festas, as pessoas fumam, mas a gente não pode dizer que uma é a causa da outra. Essas duas variáveis, pessoas que fumam e pessoas que gostam de festas, podem estar relacionadas em algum momento, mas elas não são, elas são correlacionadas, elas não são causais. Fumar causa câncer de pulmão. Para a gente chegar a essa frase, a gente teve anos de pesquisa confirmadas por pessoas de diversos lugares do mundo, enfim. Isso é uma causalidade, sabe? Agora vamos falar sobre psicologia cognitiva aplicada ao design. É uma outra matéria, e aí é mais a minha praia, uma coisa assim muito que a gente usa no dia a dia aqui de UX. E é um pouquinho dos bastidores também, é interessante, eu acho, para vocês entenderem como que a gente toma a decisão sobre o que que vai para a interface, sabe? Como que a gente consegue organizar tudo que vocês veem no dia a dia, nas aplicações que vocês usam, nos sites que vocês mexem. A gente, em UX, a gente bebe de fonte da psicologia para criar produtos, tá? E aí eu vou explicar só algumas, mas existem milhares. Tem a lei de Rick, que a gente usa bastante, que está relacionada à atenção e à memória, que diz que quanto mais opções, mais lenta é a decisão. Quando a gente pega um cardápio, por exemplo, dessa grossura, que é um livro, que a gente passa para frente, para trás, e a gente não consegue entender que tem peixe, frango, carne, vegetariano, sanduíche, pizza, a gente demora mais a tomar a decisão. Isso a gente pode entender que está tentando ajudar o usuário e isso pode atrapalhar o usuário no processo de decisão. Ele pode ficar estressado, confuso. E numa aplicação onde a gente tem um objetivo claro, principalmente quando a gente está falando, sei lá, de e-commerce, SaaS, a gente precisa encurtar os caminhos e facilitar o caminho do usuário, porque ele tem um mundo de decisões. Aqui eu coloquei o joguinho do Bomberman como exemplo também. O usuário pode fazer um monte de coisas. Se a gente dificultar a vida dele na hora da decisão, a gente pode atrapalhar o processo de decisão e também deixar ele estressado. Isso atrapalha, compromete o processo do produto, mas também a satisfação do cliente. A gente tem também a lei de Miller, que também está associada à atenção à memória. As pessoas lembram de 5 a 9 coisas de uma vez. Então, não adianta sobrecarregar o usuário. Quando a gente está. A gente tem a necessidade de criar, por exemplo, um produto que explique o que a nossa empresa faz. Nossa, mas a minha empresa faz muita coisa. Eu tenho muita coisa a dizer. E é muito importante que eu coloque todo o texto que eu elaborei aqui na tela, porque o usuário precisa saber disso. Ok, mas se a gente não separar essas informações em grupos e colocar em textos reduzidos e colocar em ícones, em tópicos, com imagens ajudando o usuário a assimilar a informação, ele não vai entender. E não adianta, você está querendo que ele tenha acesso a tudo, não é porque está na tela que ele vai ler, o usuário não lê. E o usuário não memoriza tudo ao mesmo tempo, sabe? A gente precisa ajudar o usuário nesse sentido. Tem a recompensa variável, que é uma matéria da psicologia comportamental, que é o princípio de oferecer recompensas imprevisíveis para aumentar o engajamento. Um ótimo exemplo é o feed infinito. Quanto mais informação a gente dá para o usuário com mínimo esforço, mais tempo ele tem para gastar na nossa aplicação. Esse é um exemplo aqui meio zoado, né? Porque a gente acaba deixando o usuário preso no nosso sistema. Mas, enfim. Tem as heurísticas de uso, que está no sangue de todos os designers de usabilidade. A gente usa 10 leis básicas, criadas pelo Jacob, e eles orientam a gente de boas práticas na aplicação de interfaces. Alguns exemplos: visibilidade do status do sistema, o usuário tem que ficar ciente se aquilo está funcionando ou não, se ele clicar, o que vai acontecer, para ele não tomar susto, esse tipo de coisa. Prevenção de erros. Se acontecer algum problema, a gente tem que dar chance do usuário de resolver o problema.
E isso tem que estar previsto na nossa cabeça para que não aconteça um erro que o usuário pode caminhar ali pelo caminho do erro. Consistência e padrões, que é o usuário reconhecer rapidamente onde ele está, para onde ele vai, e o tipo, tipologia da informação que já está disponibilizada, já foi disponibilizada antes na tela. Tem mais, peraí que travou. Tem o affordance, que é um conceito muito interessante sobre possibilidade de ação. Ela vem de uma matéria chamada Psicologia Ecológica, e ah, o designer que criou um objeto específico, um criador, ele pensa em como aquele produto vai ser usado. Um exemplo clássico é uma caneca. Se a gente der na mão de qualquer pessoa, de qualquer civilização, até que nunca teve contato com uma caneca, o formato da caneca já sugere para o que ela serve, sabe? Aqui eu não tenho uma caneca, eu tenho um copo. Mas se tivesse um cabo aqui, é muito fácil da gente identificar para que aquilo serve, sabe? A forma como a gente segura e interage com o objeto, ela é feita para ajudar a gente a descobrir para que ele serve, sabe? Como usar o objeto. Isso é super complexo e muito interessante. E tem a acessibilidade cognitiva. Depois que a gente pensa de formas padrões ali para pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade, já tem muita regra. Mas quando a gente começa a incluir ali pessoas que têm algum tipo porque precisam de algum tipo de acessibilidade, sei lá, visual, motor, intelectual, a gente precisa pensar um degrau a mais no nível de acessibilidade que a gente vai dar para aquilo que a gente está desenvolvendo. Senão a gente impede o uso daquilo que a gente está desenvolvendo. E aí, problemas cognitivos também, a gente pensa numa coisa que está virando pandêmica agora, né? Pessoas com dislexia, TDAH, deficiência intelectual, idosos, tudo isso tem que estar mapeado pela gente. Entrando no final aqui da nossa apresentação, falando agora do pensamento crítico, que é, na verdade, resultado de tudo isso que eu falei até aqui. Pensamento crítico, quando a gente separa essas palavras, parece que a gente, e por causa da palavra crítico, parece que a gente está falando de uma coisa meio chata, né? Ninguém quer ser crítico. Crítica é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Então, é uma coisa que inicialmente pode até afastar a gente da vontade de adquirir, mas pensamento crítico é justamente executar aquilo que eu falei até agora. Executar o seu lado cientista, sabe? Pensar antes de agir. Pensar muito antes de falar. E pensar estruturadamente para não pensar errado. Então, ser crítico é chato. Pensar criticamente pode ser chato às vezes, porque, sei lá, você está num grupo de amigos e aí você faz uma pergunta a mais e o pessoal, para, Fernanda, de novo, você querendo pensar a mais, pode ser chato, mas é tão valioso, sabe? Então eu faço o convite de verdade para vocês, assim. Se eu não fui convincente até agora, eu quero deixar claro que é importante. E adquirir essa habilidade hoje, caramba, a gente está vivendo uma realidade de IA querendo tomar o nosso emprego, toda hora fica vindo uma teoria da conspiração diferente. Tem gente dizendo que o mundo vai acabar em 2027. Essa skill, eu fiz até um desenho aqui do divertidamente do pensamento crítico. Adquirir essa skill é importante para a nossa sobrevivência intelectual. Se a gente não tiver essas habilidades, a gente não vai sobreviver de verdade. A gente não vai evoluir como humanidade e a gente não vai garantir os nossos empregos, sabe?
Para a gente garantir esse pensamento crítico, eu vou dar mais uma ferramenta para vocês, que é também o clássico: separar opinião, hipótese de evidência. Sendo bem didática, tá? Opinião não vale nada. Aqui eu coloquei um desenho de uma moeda de chocolate. Não vale nada opinião. Opinião é o seu ego, é o ego da pessoa. Vale para você jogar a conversa fora, enfim, não vale de verdade. Um exemplo de opinião: acho que esse botão deveria ser verde. Não vale nada. Se a gente dá valor à opinião, a gente está investindo tempo no lugar errado. A opinião pode evoluir para uma hipótese. E aí ela passa a valer alguma coisa. Porque a hipótese pode ser testável. Aqui no meu exemplo, é uma sementinha. A gente pode plantar a semente, regar ela, e ela pode virar uma plantinha. Quando ela vira uma plantinha, é uma hipótese válida. E aí ela vai ter todo o valor do mundo para mim. Mas, se eu cuidar da semente e não dar em nada, é uma hipótese inválida. É uma semente que não serve para nada. Eu vou ficar chorando em cima da semente que não serve para nada? Não, entendeu? Ela também não vale nada, a hipótese que não vale nada. E um exemplo de hipótese é: se mudarmos o botão de lugar, os cliques vão aumentar. Ou, se eu mudar o botão de cor, os cliques vão aumentar. E a evidência é o que a gente precisa realmente se apegar. Mas não existe evidência irrefutável, sabe? Existe evidência que é mais difícil de refutar. Quer dizer, até existe evidência irrefutável, mas é muito difícil, sabe? São verdades assim absolutas na ciência que a gente nem pensa mais sobre. Mas se a gente achar que todas as evidências são irrefutáveis, a gente também vai parar de criticar. A gente vai parar de pesquisar, sabe? Em algum momento. Então, a gente tem que se apegar mais à evidência, a gente tem que dar valor à evidência, mas a gente tem que lembrar sempre que não existe evidência irrefutável. Bom, já deixei claro que não é para filósofos a ciência, e não é para filósofos o pensamento crítico, mas vamos dar mais contexto aqui para nosso time tech, né? Eu trouxe 3 exemplos aqui. Priorização de backlog. É legal a gente evitar priorizar o backlog por quem grita mais. Então, é legal usar critérios objetivos, impacto, esforço, risco, na hora de tomar uma decisão sobre priorização e o que vai entrar ou não. Em stack ou arquitetura, usar evidências para basear suas decisões, benchmark, prova de conceito, enfim, e questionar o hype. Porque acontece muito de alguém ver uma aplicação, sei lá, do Nubank, que super funcionou e que me encantou e que eu quero muito para o meu produto, mas que não serve para o contexto do nosso usuário, da nossa empresa, do nosso time. Então, não navegar ali só pelo que já está aprovado, para a gente garantir que a gente faça o melhor possível. E com relação a feedbacks, aí eu vou contar um segredo de designer, tá? Que a gente tá aqui, né? Nós somos designers de usabilidade, a gente defende a visão do cliente sempre, beleza. Mas é importante diferenciar o que o cliente falou do que ele fez. Então, muitas vezes, a gente está ali no meio da sprint, andando para um lado, e aí um cliente ou um usuário ou um grupo de usuários falou: olha, o que vocês fizeram aqui no deploy passado tá horrível, a gente odiou, a gente quer que volte tudo. Calma, sabe? Tem método para testar o porquê que ele teve essa impressão. A gente precisa de tempo para o usuário se acostumar. Tem várias variáveis fora a opinião dele. E a gente precisa entender o que ele fez de fato, não só o que ele está falando. Isso aqui é muito valioso para a gente começar a tomar a decisão certa. E aí, de bônus, eu vou deixar algumas outras ferramentas que podem ajudar a gente a tomar um melhor pensamento possível. Tem o mapa mental, o mapa de causas, que é um
uma arvorezinha do conhecimento. A gente vai puxando várias, várias causas e vai cruzando informações para determinar uma árvore de conhecimento e a gente consegue identificar quais são as causas dos problemas e das soluções, qual é o possível gargalo que está havendo nesse processo. Isso aqui é uma ferramenta muito valiosa. Tem os 5 porquês, que a gente usa para entender o problema real, né? A gente chegar na causa raiz do problema. Tem a matriz de causa e efeito, que também é para chegar na causa raiz, é para a gente entender a causalidade das coisas. Tem a matriz de Eisenhower, que é para a gente chegar a uma decisão de priorização. A clássica análise SWOT também, para a gente listar ali quais são as forças, fraquezas e oportunidades e ameaças do que a gente está querendo desenvolver. O brainstorming, ou brainwriting, que é para a gente gerar ideias novas de forma simples, mesmo em contextos complexos, quando tem muitas pessoas para dar opinião. E esse aqui eu gosto muito, que é os 6 chapéus do pensamento do Eduardo Bono. Ele elaborou 6 chapéus diferentes, que ele coloca em cores diferentes, e aí você consegue separar tipos de pensamentos diferentes para cada setor. Você pode fazer isso sozinho, mas você também pode fazer isso em grupo. Por exemplo, tem um time ali, e aí você atribui um chapéu para cada pessoa. Olha, você vai ser o líder, você tem que pensar como líder. Você vai ser o neutro, você vai ser o criativo, você vai ser o otimista, você vai ser o pessimista, etc. E aí, cada pessoa defende um ponto de vista que acaba se complementando, e aí você consegue enriquecer o discurso, sabe? Hoje a gente falou, então, da importância da pesquisa científica e do pensamento crítico, especialmente no nosso contexto aqui da tecnologia. Então, a gente aprendeu sobre o conceito da pesquisa, qualidade do cientista, motivos para aprender metodologia, etapas da pesquisa, vieses cognitivos e falácias lógicas, psicologia cognitiva aplicada, o que é um pensamento crítico na prática. E aí, tem uma frase muito legal do Carl Sagan, que é um cientista e escritor que eu gosto muito, que a ciência é muito mais do que um corpo de conhecimentos, é uma maneira de pensar. Então, se a gente não conseguir aplicar o conhecimento que a gente adquire, esse conhecimento não vale nada, sabe? Então, é legal a gente estudar bastante e aprender áreas diferentes, enfim, aqui eu trouxe vários conceitos diferentes, mas sem aplicação prática, isso não vale nada. Então, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia, sabe? Aqui tem uma charge bem famosa, que é o grupo do Zap olhando um buraquinho, achando que está chovendo, e a ciência olhando acima do muro, vendo que não está chovendo. É isso, então. Eu trouxe aqui o meu QR Code para vocês conectarem comigo no LinkedIn, se quiserem. E abro para perguntas e comentários e dúvidas, enfim. O que vocês acharam? Muito bom, Fernanda. Com o conteúdo, o conhecimento aqui, tenho certeza que vou aplicar no meu dia aqui, já estava pensando, vou sair daqui com a cabeça borbulhando. Muito bom. Pessoal, vocês têm dúvidas, comentários também? Fiquem à vontade, aí é o momento nosso. Parabéns, Fer. Eu falei para Fer, Fer, tô com altas expectativas, eu acho que vai ser muito bom. E ela falou assim: não fique com expectativas, pelo amor de Deus, eu vou ficar ansiosa. Eu adorei, Fer, eu achei que você conseguiu trazer pontos bem práticos para o dia a dia de projeto e até para nossa vida pessoal, assim. Eu, particularmente, já usei a técnica dos 6 chapéus. E é muito bom, e principalmente se você precisa até defender um lado oposto do que você acredita, também fica a dica para você fazer isso, porque isso é empatia pura. Mas é isso, parabéns, Fer, arrasou. Obrigada.
E aí, ninguém mais quer falar nada, gente? Enquanto isso, eu vou colocar uma pesquisa aqui, pessoal. Então, respondam aí o que vocês acharam do Art Talks de hoje. Vai aparecer para vocês aí na tela. Mas o espaço aqui está aberto ainda para interações. Oi, pessoal. Meu nome é Eliane Nogueira, eu sou CEO da Rever e, assim, super empolgada com a desenvoltura aí da Fernanda em falar em usabilidade, porque a gente trabalha com deficiência visual. Então, imagina, se vocês que estão aí do lado da tela, né, estão integrando todas as necessidades do público, e eu estou falando de um público com deficiência visual. A gente fala muito em acessibilidade e inclusão, mas se vocês não tiverem realmente vestindo esse chapéu, fica muito difícil de vocês se colocarem no lugar de um deficiente visual, né, com uma fala muito boa e com um papel contextualizando tudo que ele precisa, mas ele chega ali, ele não tem um computador acessível dentro da empresa, ele se sente uma planta, né, porque parece que ele tem limitações, que na verdade todos temos, né, algumas, e ele se sente ainda mais porque não tem a usabilidade, e aí fica muito difícil para ele, assim como as questões urbanas, né, a gente não pensa em algumas questões do deficiente visual no orelhão, batendo cabeça porque a bengala toca é o chão, não toca o ar. E aí, como é que faz? Ele está tocando o chão, passou pelo orelhão e vai bater a cabeça. Então, essa questão realmente é muito importante. Eu fiquei muito simpatizada aí pelo que a Fernanda falou, de saber que vocês vão se ocupar disso para trazer essa usabilidade para a sociedade. E quando vocês se ocupam de trazer isso para a empatia, né, e para o dia a dia de vocês, colocando na prática, para que todos estejam possíveis, para que a gente seja realmente uma sociedade inclusiva, eu acho fantástico. O trabalho de vocês é impecável. Gostei muito, viu, Fernanda? Parabéns aí. Valeu, obrigada. Essa matéria aí de acessibilidade é um passo que a gente sempre passa na criação de produtos, sabe? Porque a gente realmente precisa trazer todos os possíveis usuários para dentro do produto. Senão a gente está excluindo alguém da nossa solução, sabe? Então é realmente muito caro para a gente e a gente precisa estudar e pensar nisso sempre quando a gente está pensando numa solução. Muito bom. Legal pela contribuição. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Ó, tá rolando a pesquisa aí para vocês. Não esqueçam de responder, tá? Bom, se ninguém tiver mais nenhum ponto, acho que a gente pode encerrar por hoje, então, tá bom? Beleza, Bom, gente. Joia. Obrigada pela atenção de obrigada. vocês. Valeu, Zeli. Muito Obrigada, bom, viu? Fer. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, E até o pessoal. próximo, Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Eli. Valeu.